irmãos, amado Senhor Jesus. Amém. A igreja vai se colocar de pé. E mais uma vez, irmãos, estamos aqui para prestar culto de adoração ao Senhor. Eu vou sempre dizer, é um privilégio para nós estarmos aqui reunidos para louvar ao Senhor. Então vamos, nesse momento, vamos louvar ao Senhor com o número 2. Reverência. Já prestes para se revelar no último tempo. Nisso
glória ao Senhor com o número 21. Deus de Abraão. Amém. Vamos, a igreja pode sentar.
o Senhor, que sabe das nossas fraquezas, entende muito bem, que o Deus que encarnou, Ele conhece o coração do homem. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos mantenha em pé por meio da Tua graça, que o Senhor não permita que o nosso coração se torne vaidoso diante da Tua presença, que o nosso coração não alimente a ídolos, mas que esteja inteiramente sujeito ao Senhor. Seja propício a nós, ó Deus, pecadores. Tem compaixão do teu povo, misericórdia do teu povo, para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso juiz e também o nosso advogado. É aquele que intercede por nós nas nossas fraquezas. E é por ele que nós rogamos e agradecemos desde já a paz do teu perdão sobre a nossa consciência e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 19, versículo 3 a 7. E diz assim: E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentados no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis assim, pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém? Vamos ter uma palavra de louvor e adoração pela irmã Edenilza. Vai nos elevar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua presença, para te agradecer mais um dia, para te agradecer pelos livramentos que Deus nos dado, para te agradecer pelas bênçãos e também pelas provações, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado, ó Pai, por estar aqui, louvando e engrandecendo teu santo nome. Recebe, Senhor Deus, esse louvor, Senhor Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Abençoa esse louvor, abençoa todo o conjunto, abençoa toda a igreja que vai escutar esse louvor neste momento. Que seja para agradecer, que seja para te louvar de espírito e de verdade, Senhor. Pois estamos aqui gratos, Senhor. A palavra é gratidão, gratidão por tudo, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Graça e paz em Deus, amém. Vamos louvar o nosso Deus como incomparável. Perfeito,
ainda em adoração ao nome do Senhor, vamos ter os nossos dízimos e as nossas ofertas. A igreja vai se pôr de pé e vamos louvar ao Senhor com o número 60. Oremos. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, pela semana que passou, por cada dia, Senhor, que a Tua mão esteve nos guardando, nos sustentando, nos livrando. E hoje, Senhor, trazemos dízimos e ofertas do sustento que Tu tens dado. Trazemos e pedimos, Senhor, que Tu recebas como oferta de amor, de reconhecimento pela Tua graça, Senhor. Pedimos que abençoe essas ofertas para que a Tua igreja continue ativa e podendo reunir o Teu povo aqui, Senhor. Concede entendimento, concede sabedoria e concede, Senhor, que saibamos viver cada dia, Senhor, na Tua dependência, assim como tens nos ensinado através do Teu Filho Jesus. E todos juntos declaramos: tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu convido aqui à frente os professores e as crianças que estão hoje na igreja para terem uma aula da Palavra de Deus. Uma classe separada para eles. Pai querido, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem providenciado para nós, por esse momento oportuno e grande privilégio de estarmos na Tua presença. Sabemos que Jesus Cristo em Espírito habita conosco, que Teu Espírito Santo habita em nós, que nos faz relembrar de todas as coisas que o Senhor nos ensinou por meio da Tua palavra. Assim como a nós te pedimos que o Senhor abençoe as professoras nos seus ensinamentos acerca da palavra de Deus, a essas crianças nas
quais rogamos que o Senhor as faça crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual, pelo nome que está acima de todo nome, Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, texto que já estamos trabalhando há alguns domingos. Terminamos domingo passado no primeiro capítulo. Agora entraremos no capítulo 2 e acompanhe a leitura do versículo 1 ao versículo 7. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. O apóstolo Paulo nos traz como tema dessa mensagem todos aqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus. Efésios 2, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes antes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos da mesma maneira, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar que nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade estaria conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém venha se gloriar, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. O texto da exposição vai até o versículo 7, mas eu fiz a leitura até o versículo 10, por conta do assunto, ele encerrar propriamente naquilo que Paulo está trazendo até o versículo 10.
3 também ele traz um versículo bem parecido, quando ele diz assim no versículo 13: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A tribulação de Paulo não era apenas as perseguições e as lutas do dia a dia com relação a inimigos, a pessoas contra o Evangelho, mas eram as lutas diárias contra ele mesmo, contra o seu coração, contra a sua própria carne, seu próprio pensamento, no qual ele mesmo diz que o desejo que ele tem de fazer o que é bom, ele não consegue. Mas aquilo que é o desejo para fazer o que é errado, então o corpo já se dispõe a fazer. E ele luta para com isso todos os dias. Por isso ele pede para que esses irmãos não desfaleçam quando souberem ou verem das lutas e as tribulações de Paulo, mas sabendo isso que é para a glória de Deus, mesmo as nossas lutas e as nossas tribulações. Portanto, aqui no texto de Efésios, no capítulo 2 que lemos, nós vemos Paulo nos mostrando a nossa condição de vida em Cristo. Ele começa dizendo isso: olha, a nossa condição, eu, você, todos aqueles que fazem parte desse mundo, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E aí no texto ele destaca essa condição, falando também dos gentios, daqueles que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus, aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham as Escrituras. E ele nos diz que sem Cristo, o nosso estado espiritual, ele é de morte, ele é um estado de incapacidade, um estado de inconsciência e de miséria espiritual. Mas ele também nos traz uma palavra de esperança e de alento, quando ele diz que mesmo estando nós nesse estado, ele diz: fomos ressuscitados espiritualmente em Cristo. Ele falou o nosso coração, ele regenerou o nosso coração, ele nos trouxe a consciência novamente de termos amizade com Deus que um dia foi quebrada por causa da desobediência. Aquela distância chamada de abismo que tínhamos entre nós e Deus, e aí o pecado estava ali nos separando da graça de Deus. Esse abismo agora ele foi juntado novamente. Aonde estávamos e onde estava Deus, houve agora um novo encontro em Cristo Jesus. Ele nos uniu por amor e pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Por isso que ele diz que nós fomos ressuscitados espiritualmente. Temos vida em Cristo Jesus. E dele, ele diz aqui no texto, nós recebemos a graça de Deus para nos tornar família e nação santa do seu reino. Por isso, Jesus Cristo nos trouxe da morte para a vida, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirou da condenação para a sua glória, e isso ele fez pela graça do Senhor. E aí Paulo diz: é por essa graça que nós fomos ressuscitados. A nossa ressurreição em Cristo vai nos dizer alguns pontos importantes que eu quero destacar para os irmãos aqui nesse texto. E o primeiro deles é que essa ressurreição em Cristo, ela foi extremamente necessária, ela foi extremamente importante, essencial em Cristo Jesus. Nós temos que tratar essa ressurreição espiritual em Cristo com o maior zelo. Temos que tratar essa ressurreição sabendo nós que nós temos ela em nossas mãos como uma preciosidade, como uma pedra extremamente preciosa. É o que ele vai tratar, e você vai ver no texto, ele destacando do versículo 1 ao versículo 3. Acompanhe, por favor. Versículo 1 ao versículo 3, Paulo está dizendo: a ressurreição em Cristo Jesus nos foi importante, essencial, preciosa, extremamente necessária. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes nós andamos, segundo que o curso do mundo. Ele diz: antes nós estávamos mortos para Cristo, vivos para o mundo e fazendo a vontade do mundo, seguindo todas as inclinações do mundo, mas não só do mundo, mas fazendo também a vontade do príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, que tem influência nas coisas do mundo, no desejo dos prazeres do mundo. Nós também éramos influenciados por ele, e ele continua atuando
entre os quais nós andamos antes, fazendo a mesma coisa. Fazíamos a vontade da inclinação da nossa carne, todo o desejo natural do nosso coração, do coração de pedra, era satisfeito pela nossa vontade. Fazíamos a vontade da carne, dos nossos pensamentos, e ele diz que éramos, por natureza, filhos da ira, assim como também há aqueles que estão ainda no mesmo estado. A nossa situação era de morte, mas ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. No texto original do Novo Testamento, aqui no texto que foi escrito na língua grega, não tem as palavras ele vos deu vida. Isso é uma tradução da nossa Bíblia, aqui no Ocidente. Mas lá Paulo começa dizendo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. No original ele começa dizendo apenas isso. Porque a intenção de Paulo aqui era mostrar o estado de vida que estava completamente arruinado, e os efésios, aqueles irmãos na igreja de Éfeso, estavam nessa situação. E aí Paulo vem trazendo uma palavra sobre a glória de Cristo, que ele vai expressar ela agora lá nos versículos 20 ao versículo 23, quando ele vai dizer lá no texto do capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, aquela pedra que nos dá sustentação, que é a base para a nossa vida, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Perceba, somos agora diferenciados daquele estado de miséria para o estado de glória em Cristo Jesus. E essa glória, Paulo diz assim, é a única solução que temos para resolver o problema da nossa morte espiritual. A glória de Cristo, o sacrifício de Cristo, a ressurreição espiritual em Cristo Jesus é a nossa única solução para o nosso estado espiritual de morte. Portanto, agora as palavras delitos e pecados significam aqui errar o alvo, que é de fato o significado da palavra pecado. Errar o alvo. O significado original é aquele caminho que você estava seguindo à frente, estava indo para um alvo e de repente você deu as costas. O sentido de pecado é esse: você errou o alvo, você estava indo para o alvo certo, você estava na direção certa, na direção de Cristo, e de repente você mudou de direção, você tomou um outro rumo. Então isso é o que significa a palavra pecado ou delito, é desviar-se do caminho. E aí, claro, o pecado de todas as formas é um desvio do homem com relação à vontade de Deus, porque o homem muitas vezes, assim como nós, tentávamos, e assim como o homem ainda hoje tenta assumir o controle da sua vida, mandar em todas as áreas da sua vida, ter o controle sobre todos os seus pensamentos, todas as suas palavras e todas as suas obras. Mas, de repente e rapidamente, ele vê que ele perde o controle, porque faz as coisas sempre conforme a inclinação da sua carne, sempre conforme o desejo do seu pensamento, o desejo do seu coração. E aí, por isso que Paulo fala com esse texto sobre morte espiritual. E nessa morte há consequências. E as consequências foram o rompimento, dentre essas consequências, o rompimento da comunhão com Deus, da perda daquele livre-arbítrio que se tinha no início, quando Adão e Eva são criados, eles tinham o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Deus concede isso a eles, mas dá uma ordem. No Éden diz, de toda árvore comereis, menos daquela árvore, que é a árvore do bem e do mal. Então eles estavam livres para escolher. Poderiam não ter escolhido o pecado, poderiam ter escolhido a não desobedecer, mas a escolha foi de desobediência. Isso gerou a queda em Adão,
que era o representante de toda a raça humana, que era o nosso representante como criação de Deus, a coroa da criação, nos fez cair juntamente com ele. Então, quando ele desobedece lá, nós passamos a ser desobedientes. Quando ele peca lá, o pecado se estende a toda a humanidade. E aí nós perdemos a comunhão com Deus, perdemos o livre-arbítrio. Por isso, existe a necessidade de um mediador. Mas não de qualquer um mediador, mas do mediador perfeito, que é Cristo Jesus. O autor aos Hebreus traz a imagem de um mediador, daquele que intercede, reconcilia, que é o sacerdote, ou o sumo sacerdote, que faziam lá com as obras dos cerimoniais, todo ano, onde o povo ia até o templo, e chegando lá, não entrava nos átrios, apenas o sacerdote entrava, onde havia dois ambientes, o ambiente do santo, onde tinham os utensílios que faziam parte de todo o cerimonial do sacrifício, e o santo dos santos, que ali era onde Deus se manifestava, para ouvir o sacerdote, o pedido de perdão quando ele entrava, pedindo perdão primeiro por ele, e depois, quando realizava o sacrifício de um cordeiro, ele pedia perdão por toda a nação de Israel. Mas era um sacrifício imperfeito, porque todos os anos era repetido, tinha que se fazer todas as vezes aquilo. Esse mediador humano, que era o sacerdote, ele iria pedir perdão pelo povo e também por ele. Mas ele era homem, era falho, ele não era Deus, ele era imperfeito. Portanto, sendo ele imperfeito, todo o cerimonial continuava imperfeito, mesmo sendo um mandamento de Deus fazer aquilo. Mas era repetidamente realizado ano após ano. E aí o autor aos Hebreus vai trazer a informação de que aquele cordeiro, aquele animal que era levado ao sacrifício, ele é substituído pelo sacrifício de Cristo. Jesus chega e ele se coloca como um cordeiro perfeito, e ele se sacrifica pelo seu povo, e agora Deus aceita esse sacrifício como aquele que cumpriu toda a lei, como aquele Deus homem e que cumpre todas as coisas, e ele é perfeito. Deus agora aceita de uma vez a ser chamada de a ação consumada. Então, aquele sacrifício de Cristo na cruz substituiu todos os sacrifícios do Antigo Testamento que eram realizados por meio do sacerdote, do povo e de tudo que se fazia entre os utensílios e as coisas que tinha dentro do templo, e a morte do cordeiro. Agora não precisa mais matar um animal. Agora não precisa de nenhum tipo de sacrifício que seja material. Agora o sacrifício desejado é o que Davi diz no Salmo 51: sacrifícios agradáveis a Deus é o coração triste, compungido, contrito, aquele que é o sacrifício verdadeiro de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, reconhecer a sua pequenez, reconhecer que é pecador e se colocar sujeito diante do Senhor, chorar e pedir perdão pelos seus pecados. Esse é o sacrifício agora. Porque o próprio Davi disse: se os sacrifícios de animais fossem agradáveis a ti, Senhor, eu te daria. Eu mataria diversos animais, todos os dias, se fosse necessário. Mas o sacrifício agradável a Deus é o coração contrito e contrito. Esse, diz Davi, o Senhor se agrada. E aí, quem é que intercede por nós para com Deus? Para mostrar ao Pai e dizer: olha, Senhor, eu sou o intercessor dele, eu sou o intercessor dela, eu morri na cruz do Calvário por amor a ele e por amor a ela. Quando Deus olha para nós através de Cristo, olha através do sacrifício perfeito de Cristo Jesus, pelo alto preço que foi pago pela nossa vida. Então, o sacrifício, uma vez realizado de Cristo Jesus, ele não precisa ser feito novamente. Ele agora se torna aquele que é um intercessor entre nós e Deus. Ele nos une a Deus agora. Então não precisa mais do sacerdote ou do sumo sacerdote. Por isso, houve a necessidade aqui, dita por Paulo, desse intercessor perfeito, desse mediador perfeito, que é Cristo Jesus. Não estamos dizendo com esse texto, que o apóstolo Paulo nos ensina essa noite, que o ímpio seja incapaz de fazer coisas boas. Há muitas
estão rendidos a Ele, não têm um coração transformado por Ele, mas que não deixam de fazer coisas boas. Realiza boas obras, faz coisas boas. Mas essas obras aqui são obras de um homem natural, sem Cristo. São obras que servem para a própria glória, para a própria satisfação. Não passam mais do que aquilo que a gente pode chamar de um gesto bom da humanidade. É um bom gesto de fulano ter feito aquela coisa boa. É um bom gesto de ciclano ter feito aquilo. Ou que grande sacrifício a fulano fez numa determinada situação. É louvável. Mas todas essas obras, para si mesmo, nada servem. Sobre as boas obras de salvação para o homem natural, aí ele se torna impossível de em Cristo realizar. Para fazer as obras que Cristo nos deu para andarmos nelas, essas sem Cristo não se consegue realizar. Não conseguimos realizar as boas obras para a glória de Deus sem Ele. Sem Ele nós podemos até fazer atos de bondade. Muitos fazem, muitos criam campanhas, muitos montam instituições de caridade, fazem tudo. Mas essas obras para a salvação em Cristo Jesus, elas não servem. Mas aí no versículo 2, o apóstolo Paulo nos leva mais a fundo naquilo que ele está nos ensinando. Ele nos leva e nos mostra como era a nossa vida antes de Cristo nos regenerar, nos trazer a vida. Ele diz assim: antes de Cristo, como diz o texto do versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Olha, sem Cristo, ele está dizendo, vocês, assim como eu, andavam fazendo a vontade do mundo. Toda a influência daquilo que não é de Deus que está aí fora, nós fazíamos à vontade, com muita tranquilidade, e tínhamos até prazer. Sem Cristo, nós estávamos segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo as vontades das influências do mal, do espírito que agora continua atuando nos filhos da desobediência. Nós éramos iguais, nós fazíamos todas as coisas. Isso é o que Paulo diz acerca do coração do homem sem Cristo. Ele declara aqui com esse texto: o homem é escravo do pecado. É isso que ele está dizendo. E a ideologia do mundo, essa é a que vai reger o coração do homem, rege as suas ideias. Essas pessoas se tornam as cópias das ideias do mundo, nada mais. Paulo diz que são escravos de Satanás. Esse que tem o objetivo de levar justamente os corações a desobedecerem a Deus. O mal tem essa intenção. O desejo de Satanás é levar os corações dos homens a desobedecerem a Deus, a serem contra Deus em todas as coisas. E o que Paulo diz aqui é que esse homem natural age conforme a vontade do próprio diabo. Assim, Satanás aqui não parece ser culpado sozinho pelos erros que são cometidos. Mas o homem também é. O homem também é. Porque Satanás atua nos filhos da desobediência. Claro também que Paulo não está aqui fazendo, meus irmãos, acusações dos pecados dos outros e fugindo da sua própria culpa. Você olha o texto e alguém pode dizer, a gente lê o texto e parece que Paulo está só culpando os outros. É vós, é vós, é vós, é vós para a desobediência da carne, é vós para a desobediência do mundo, é vós para... Parece até que ele é o perfeito, mas ele não coloca apenas essa posição aqui no texto. Ele sai de vós para nós, entre os quais, diz o texto, também todos nós, e ele se inclui, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo ele também a vontade da carne, dos pensamentos, e ele se coloca de novo no meio de todos, junto com todos, dizendo nós éramos, por natureza, filhos da ira, assim também como os demais. E quem conhece o apóstolo Paulo, lembra-se da história de Saulo, antes de ser o apóstolo. Vai ler o livro de Atos e você vai ver Lucas relatando quem era Saulo,
chamava Deus, até quando Deus se encontra com ele, na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, diante disso, nós vemos que desde que o homem perdeu sua comunhão com Deus, ele está num estado de morte espiritual. Ele tem a necessidade de voltar a essa comunhão. E para voltar a essa comunhão, ele precisa de uma ressurreição espiritual. Assim como um morto que sai da sua própria cova, se nem ele pode se dar conta, né, de que estava morto, a gente fica imaginando a sensação e o sentimento de Lázaro, por exemplo. Lázaro morre e é trazido à vida. Se pudéssemos humanamente pensar aqui sobre a sensação e o pensamento de Lázaro quando sai do seu túmulo, é que talvez imaginemos assim, ele completamente atordoado, né? Uma hora eu morri, saí de cena, saí do cenário desse mundo e de repente eu estou de volta. Imagina a sensação, aquela confusão mental de Lázaro em voltar à vida e estar vendo tudo de novo. E agora diante de Cristo, que foi quem o ressuscitou. Portanto, a vida que cada um levava, assim como Paulo diz aqui, não só para aqueles a quem ele escreve, mas ele mesmo, nós, só reforça a ruína e a indiferença que se encontrava na nossa relação para com Deus. Então, por tudo isso, por essa morte espiritual, pela desavença da nossa vida, pela escuridão e trevas da nossa vida, a nossa ressurreição espiritual é extremamente necessária. Não entendíamos a Escritura, não entendíamos a vontade de Deus, não entendíamos o que era fazer o desejo do Senhor, o que era obedecer a Ele, o que era ter prazer nas coisas que são de Deus. É só você lembrar, se você ainda não foi, se você lembra do seu período de conversão, quando Deus te chamou, antes ali para trás, se lembra de antes, naquele momento da conversão, mas antes, como era a sua vida? Eu me lembro muito bem da minha, quando eu era contra Deus, quando eu fazia a vontade da minha carne, a vontade dos meus pensamentos. Eu não queria Deus, eu não estava interessado nas coisas de Deus, eu não estava interessado nas Escrituras, eu não estava interessado em salvação nem em vida eterna. Eu não queria saber o que era amor de Deus, nem o que é luz. Todos aqueles que passaram por esse processo se lembram da sua vida de antes, do qual Paulo diz aqui, outrora, antes, andávamos segundo a vontade da nossa carne, as inclinações desse mundo e a vontade do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Prazer para nós, para o homem natural, tranquilo, não pesava na consciência daquele sem Deus, não é? Nós temos aí testemunhos de você ver um vizinho, um parente, alguém da família, um amigo de trabalho, qualquer lugar, pessoas que você está lendo que ele está fazendo o errado, está fazendo algo que é pecado, você sabe disso, mas ele não liga, ele não se importa, ele não tem nenhum pesar na consciência, não tem nenhum remorso. Muitas vezes conta no meio de outros as façanhas, as coisas erradas, com glória, com prazer, com alegria. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu agi assim, eu falei desse jeito, eu enganei fulano, eu fiz aquilo, eu traí minha esposa, olha, meu marido, eu fiz assim. Tudo isso acontece com a maior tranquilidade. Não há peso de pecado, não há vergonha. Agora em Cristo Jesus aí a vida muda. Não nos tornamos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. Agora aquilo que era mal, nós não queremos nem saber. Nós lutamos contra isso todos os dias. Batalhamos, vamos cair aqui ou ali, acontece o erro, acontece o pecado, nós fraquejamos sim, porque faz parte da nossa natureza que ainda é inclinada para o mal, mas no lado que há o remir de Cristo, Ele nos remiu, nos perdoou, nos justificou e nos trouxe para a luz. Esse vai todos os dias dizer a você: lute, batalhe, não minta,
furar ele com algum prego, pode tentar fazer um barulho no pé do ouvido, pode balançar, chacoalhar, ele não vai se mexer. Essa condição é a mesma que Paulo está dizendo assim. Essa era a nossa condição espiritual diante de Deus. A palavra de Deus não fazia efeito em nós, até Deus fazermos ouvir a sua voz. Por isso que os ímpios não fazem. Está no meio do galo da madrugada, pintando e bordando. É tranquilo, é tudo certo. Afinal de contas, é apenas alegria, é fazer a vontade de um direito que eu tenho de trabalhar quase um ano inteiro, e depois naqueles dias eu ficar ali na farra, no bem bom, me soltar, liberar geral. E não há consciência pesada disso. Drogas, prostituição, roubos, violência, tudo impera naquele dia. Mas é tranquilo. Vamos apenas combater uma falsa paz. Olha, não use de violência, vem ter um carnaval tranquilo, uma boa, vamos respeitar. Paulo está dizendo, olha, isso aí é coração sem Deus. Não há peso na consciência. É um coração sem Deus. Por isso é necessária a ressurreição espiritual. E aí ele vai nos trazer um segundo ensinamento. Que a nossa ressurreição espiritual, ela é necessária porque ela é resultado da graça e amor de Deus. Ela é um resultado da graça e do amor de Deus. Versículos 4 e 5, o apóstolo vai nos trazer esse ensinamento no capítulo 2. Diante de tudo que ele falou antes, olha o que ele diz, diante da nossa miséria, da nossa desobediência, de sermos chamados de filhos da ira, de tudo aquilo que estávamos contra Deus, se a gente fosse seguir uma lógica, até humanamente falando, a gente dizia, sabe aquela situação que você diz assim, eu mereci aquilo? Né? Vamos aqui simplificar. Quando a gente desobedecia aos pais, a gente fazia alguma coisa errada. E aí, quando a gente levou lá uma surra, foi dotado de castigo, no final das contas, alguém chegasse para a gente conversando, rapaz, teus pais botou você de castigo, mas eu mereci, eu fiz errado. Eu errei, eu pequei, né? Eu fiz o que era mal, eu não devia ter ido, por isso que eu apanhei, eu levei uma surra do meu pai, da minha mãe, né? Fiquei de castigo, por quê? Porque eu mereci, eu tenho a consciência de que eu errei. E aí Paulo traz esse mesmo entendimento acerca de Deus para conosco e da nossa relação para com Deus. Éramos desobedientes, filhos da ira, contra Deus. Depois de tudo o que fizemos, aí ele vai no versículo 4 e diz assim, mas Deus, depois de tudo que nós fizemos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou. Olha a expressão dele. Paulo aqui em seu pensamento fala da glória de Deus, mostrando a miséria do homem, a nossa miséria. E aí ele volta de novo a falar da glória de Deus, né? Que apesar do pecado, da depravação total do homem, Deus teve misericórdia. E aí ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor que Ele nos amou. E a misericórdia e o amor aqui de Deus são sinônimos. Fantástica essa palavra de Deus aqui em Efésios. Essas palavras, elas se destacam aqui como sinônimos. E, inclusive, tentar explicar essas palavras aqui, esse agir de Deus, é muito difícil. É até às vezes impossível para nós. Porque não há palavras que definam aqui com clareza o significado desse amor por nós. Chega uma hora em nós, humanamente falando, que há limites para tudo. Né? A gente ama, mas tem uma hora, mas Deus cortou tudo isso. Suporta toda a impiedade humana. Paciência eterna. Por falar em paciência, eu me lembro de um livro que eu li e estava relatado lá sobre um pouco da história de João Calvino, dos reformadores do século XVII, e aí é dito que ele, no seu leito de morte, orando ao Senhor, puderam registrar que na sua oração ele dizia, Deus, obrigado pela tua paciência para com os meus pecados. E já era remido, já era justificado.
mesmo assim ele reconhece o quanto ainda ele era inclinado ao erro. E disse: Deus, muito obrigado. Mesmo nesse último momento, obrigado pela tua paciência para com os meus pecados. A misericórdia e o amor de Deus são sinônimos. Porque por meio de sua graça e do seu amor, Deus nos dá vida e nos prepara para vivermos uma vida de forma santa e irrepreensível diante dele. No versículo 5, nós lemos que o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: estando nós, aí ele vem para nós, né? Ele se inclui. Estando nós ainda mortos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí, pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, todo aquele que é chamado por Deus é salvo. As nossas ofensas, o nosso ser contra Deus, ele nos levaram à morte espiritual. A desobediência de Adão e Eva foi o que levou eles à morte espiritual, a estarem completamente mortos, assim como todos aqueles que desobedeceram. E essa morte é justamente a perda de comunhão com Deus, e vem sobre nós a ruína moral. A nossa moral cai, desaba, se torna nada no chão. Mas diante de tudo isso, Paulo diz: mas Deus, por sua misericórdia, amor e graça, nos trouxe a vida, nos regenerou espiritualmente e nos trouxe a comunhão com Ele novamente, juntamente com Cristo. Agora, esse momento nos faz lembrar aquilo que eu falei antes acerca de Lázaro. A morte de Lázaro e a sua ressurreição é você fazer uma ligação com a morte espiritual e a nossa ressurreição em Cristo. Quando Lázaro morre, vamos comparar aqui àquele que está espiritualmente morto. Então está lá dentro do túmulo Lázaro, já fedia. Nós, quando estávamos mortos espiritualmente, estávamos fedendo. Não tínhamos um bom aroma para Deus. Fedíamos, porque o pecado fede. O pecado fede. A desobediência fede diante de Deus. A ira de Deus vem sobre essa fedentina. Está podre aquilo ali. Então, Deus não aprova isso. E aí estávamos com Lázaro. Podia chegar uma banda de música ali e Lázaro não saía do túmulo. As irmãs podiam chorar, bater no túmulo, abrir, entrar, chacoalhar Lázaro, gritar. Todo o povo podia ir lá, numa só voz, gritar o nome dele, e ele não iria se mexer. Não responderia a nada. Mas olha quando Cristo aparece. Olha quando Cristo chega. Olha a voz que traz vida e não morte. E diz: Lázaro. E Lázaro escuta. E seu espírito novamente ouve e volta ao corpo, se une ao corpo, e ele sai por ouvir a voz de Deus. É o que acontece com o morto espiritual. Fulano, eu conheço uma pessoa que está na igreja, 50 anos que está ali na igreja congregando, e não se rendeu ao Senhor. Não é porque ele não se rendeu, é porque ele não ouviu a voz do bom pastor ainda. Ele não ouviu a voz que ressuscita. Ele não ouviu a voz que levanta dentre os mortos aquele que estava fedendo, podre de pecados. Pastor, olha, há 10 anos que eu prego para fulano da minha família. E ele continua lá, morto, não é não? Não ouve, não dá ouvidos, não entende, não responde ao que você fala. Porque ainda Cristo não falou ao seu ouvido. Ainda não falou ao seu coração por meio do Espírito Santo. Porque no dia que fizer como Cristo fez com Lázaro, Lázaro sai para fora, Lázaro levantou e saiu. Aí nesse dia, aquele que estava morto espiritualmente vai responder à voz de Cristo. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Aí ele vai responder. E isso não dependeu de você, dependeu de Deus. Não depende de nós, mas depende do Senhor. No final desse versículo aqui que nós estamos lendo do apóstolo Paulo, onde ele diz que Deus, o seu maravilhoso amor, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, né? Ele diz, estando ainda, verso 5, nós ainda mortos em nossas ofensas ou delitos, como pode estar numa das suas versões, nos deu vida juntamente com Cristo. Tem uma parte extremamente importante da palavra de Deus agora, onde ele acrescenta no final do versículo, pela graça sois salvos. Essa aqui é uma expressão que a gente, quando lê esse texto do apóstolo Paulo aos Efésios, a gente considera como uma lembrança. Paulo está lembrando aos Efésios, de Efésios, e a nós hoje estamos lendo essa palavra. Pela graça sois salvos. Não esqueça disso. Pela graça você é salvo. É uma lembrança daquilo que não merecemos. Ele está nos lembrando, olha, pela graça sois salvos. Ele disse, você não merecia, eu não merecia, todos nós não merecíamos. Mas pela graça somos salvos. Não merecemos a misericórdia de Deus, mas mesmo assim Ele nos salvou. Não merecíamos a sua graça, mesmo assim Ele nos agraciou. Não merecíamos a salvação, mesmo assim Ele a realizou. Porque a nossa condição não podia ser resolvida de outra forma se não fosse por um ato de misericórdia, do amor e da graça de Deus. Não havia outro jeito. Por isso que Marta e Maria com Lázaro disseram, para quem? Para uma instituição. Se a instituição de Jerusalém estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Se os levitas que louvam a Deus estivessem aqui, nosso irmão não teria morrido. Se os médicos aqui dessa região estivessem aqui, Lázaro não teria morrido. Não foi isso que elas disseram. Elas mandaram um recado para Jesus, avisa, corre, avisa para Jesus lá que o amigo dele, que Lázaro está morto, nosso irmão. Depois que ele chega, a expressão de Marta e Maria é, Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Por que ela não disse isso para qualquer um, para qualquer pessoa? Por que elas não foram atrás dos médicos, daqueles que curavam? Elas esperaram Cristo. Nós precisamos esperar Cristo na vida dos nossos. Precisamos esperar pelo Senhor na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, do nosso cônjuge, filhos, netos. Precisamos esperar por Ele. Na oração e na pregação da palavra, nós estamos falando para Ele, Senhor, os nossos estão mortos, mas esperem por Ele. Por isso que Paulo disse, essa nossa condição não poderia ser resolvida de uma outra forma se não fosse por esse ato de presença de Deus, de misericórdia e de amor de Deus na nossa vida. Por fim, meus irmãos, do versículo 6 ao versículo 7, a nossa ressurreição espiritual, ela é necessária e foi necessária para que pudéssemos testemunhar do poder de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 6 e 7. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos que viriam a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, é grandioso agora para os nossos olhos ver aqui que o Espírito Santo pode fazer com a vida de uma pessoa que estava morta espiritualmente. E aí, o pensamento de Paulo aqui no texto vai nos impressionar, porque ao mesmo tempo em que ele mergulha naquela profundidade do texto acerca da graça de Deus e da sua misericórdia, do seu amor que excede todo entendimento, ele vai nos deixar deslumbrados com a ação de Deus. E a diferença que Paulo apresenta aqui nesses versículos, lemos uma expressão antes, outrora ele usa essa expressão, ele troca pelo agora.
da minha presença ou da sua, ou da presença de Paulo, da presença dos de Éfeso, dos Gálatas, dos Filipenses, de qualquer um outro dessa humanidade. Mas ele diz que antes estávamos mortos e agora estamos vivos, juntamente com Cristo, com aquele que ressuscitou. Ou seja, ele diz, tão certo como Cristo está vivo nos céus, nós estamos vivos com Ele espiritualmente. Porque antes éramos escravos daquele que opera nos filhos da desobediência, que ele chama de Satanás, porque a Bíblia diz isso. Mas agora nós não estamos sob a servidão dele. Nós passamos agora a servir àquele que está sentado nos lugares celestiais e nos levou espiritualmente a estar com ele lá. Olha que mudança. Olha onde estávamos e para onde fomos. Antes estávamos em coma profundo, nas garras das trevas. Agora, vivos, libertos, estamos em Cristo Jesus. Temos a posição, como diz o autor aos Hebreus, de sacerdócio real, de sacerdotes com eles. Lembrando aqui, irmãos, que Paulo não está afirmando que já aconteceu isso na sua plenitude. Não é? Porque alguém pode aqui, nessa noite, até rapidamente já ter pensado, peraí, Senhor, pastor, mas eu estou aqui ainda. Né? E eu sinto que o meu espírito está aqui. Afinal de contas, eu estou falando, estou vivo. Né? Penso, logo existo, então minha mente está aqui fervilhando. Eu estou aqui pensando, eu estou aqui, eu não estou na região celestial. Não estou lá, está em Cristo Jesus, espiritualmente. Mas não ainda na plenitude do tempo, que vai ser no dia da volta de Cristo. Mas já estamos lá. Porque essa plenitude aqui está reservada para a eternidade, quando Jesus voltar. É o que a gente chama aqui, eu já falei algumas vezes, do já, ainda não. É complicado às vezes. Como é isso, pastor? Já e ainda não? Eu já fui, mas não fui? Não é? Como é que eu já sou, mas ainda não? Que coisa interessante, né? Mas você vai ver João 17, a oração sacerdotal de Jesus, e ele nos glorifica já, nos santifica já, nos justifica já. Tudo nós nele já fomos justificados, glorificados, santificados já. Mas por que ainda não, pastor? Porque ainda não houve a plenitude disso. Porque ainda vivemos uma vida de busca de santidade, de desenvolver essa santidade todos os dias. Porque ainda estamos aqui, ainda estamos nesse corpo do pecado, nessa carne que é falha, tendo ainda as nossas inclinações para o mal ainda. Ainda acordamos de manhã naquela luta, naquela guerra entre o espírito e a carne, levantando e dizendo, Senhor, eu quero correr do pecado, eu quero acertar, eu quero ser o melhor servo do Senhor, serva do Senhor possível, eu quero andar em santidade de vida, eu quero fazer a tua vontade. Se a palavra de Deus diz que o teu amor está em mim, então eu quero amar do mesmo jeito. Mas nós amamos. É difícil, a luta é grande para a gente reprimir a nossa carne, esmagar, pisar nela todo dia e depois procurar fazer o que é a vontade de Deus. É uma luta diária. Mas nós estamos caminhando, desenvolvendo essa salvação, essa santificação até o dia de Cristo Jesus. Porque aí, quando Ele voltar, aí a gente não vai lutar mais. Acabou a guerra. Acabou o dia a dia de luta, de pensamento. Senhor, eu luto todos os dias pelo meu pensamento, que é sempre para maquinar o mal, para fazer o errado, para dar espaço para o erro, para dar espaço para o pecado. Mas aí o teu Espírito vai me alertando, vai dizendo para mim todos os dias, não, está errado, fale a verdade, faça o que é correto, ande aqui direto para Cristo, olhe o alvo é Jesus, olhe para Ele, olhe para a cruz. Aí essa guerra acaba naquele dia. Porque aí a gente saiu do já para o agora sim. E aí a plenitude chegou, aí não mais pecaremos, não mais erraremos, não teremos mais pensamentos impuros, não mais usaremos de palavras que não edificam,
esse dia está reservado quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas o apóstolo Paulo já está enxergando essa verdade plena como se ela tivesse acontecido. É por isso que eu estou dizendo. Além do que já ocorreu e que vai acontecer na plenitude, de uma vez por todas, Paulo é tão apaixonado pelas coisas de Cristo, é tão fervoroso, é tão crente, tem um coração tão buscador das verdades de Deus. Pense num homem, num servo apaixonado por aquilo que Cristo disse, pelas suas promessas, e nós deveríamos ser assim, para a gente não sofrer tantas amarguras aqui de incredulidade, de infidelidade, de achar que as coisas não vão acontecer, de ter dúvida na nossa vida de crente, na nossa vida espiritual. Nós precisamos olhar como esse homem olhava para Cristo. E aí ele faz isso, ele enxerga essa verdade como se ela já tivesse acontecido, a plenitude já aconteceu, já está aqui. Isso é tão verdadeiro e garantido, não só para o apóstolo Paulo, mas como para nós. Por isso que ele trata do assunto aqui como se já tivesse ocorrido literalmente. Assim deve ser a nossa esperança. Ela deve, assim como o apóstolo Paulo aqui, expressar as promessas de Deus acima de tudo, com plena convicção de que tudo está e será ainda estabelecido por Ele no tempo certo. Ainda mostrando a diferença entre o antes e o agora, no pensamento de Paulo, nesse texto que lemos, nós podemos ver que antes a nossa condição era de morte espiritual. E essa condição é uma condição de angústia. É uma condição de angústia. Mas agora a condição em Cristo vai trazer uma outra perspectiva. E Paulo vai dizer: agora o que impera, o que reina entre nós é a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Diante do que ele está dizendo aqui, vou repetir para vocês: a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, de termos saído dali para lá, da escuridão para a luz, das trevas para Deus, da distância e da inimizade para a comunhão, para o amor com Cristo. A suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Diante disso que ele está dizendo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 20. Porque antes, onde abundou o pecado, onde foi muito pecado, onde há muito pecado, ele diz: superabundou a graça. Aonde você acha que o pecado imperou, o império maior em cima desse pecado foi a graça de Deus. Ela foi maior, ela foi transbordante, ela sobrou em cima daquilo que foi desobediência. Por isso, quando Ele nos ressuscitou, quando Cristo nos ressuscitou com Ele, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Espiritualmente, nós estamos lá com Ele. Olha que maravilha! Nós já estamos lá. A nossa condição, que antes era terrível, virou uma bênção agora. Estamos lá nos lugares celestiais. E Deus fez assim para mostrar a todas as gerações, e em especial naquele dia, no dia da volta de Cristo, a riqueza da sua suprema graça. Ele mostrou a riqueza da sua suprema graça. Para concluirmos, irmãos, essas palavras e a exposição desse texto, vamos ver as aplicações do texto que Paulo nos traz acerca dessa misericórdia de Deus. E esse último trecho aqui da carta se resume em 3 palavras: no que era antes, no agora e naquilo que virá. No antes, nós éramos mortos espiritualmente. Vou perguntar na porta para sair. Como é que estávamos antes? Mortos espiritualmente. E sabíamos que, estando assim, nada mudava a nossa situação. Nada, ninguém, coisa alguma mudaria a nossa situação. Somente a graça de Deus é que nos fazia sair
triste condição, essa condição terrível, agora para uma vida espiritual. Isso foi o antes. O agora, qual é a implicação do agora para nós? Agora estamos vivos espiritualmente. Cristo entregou a sua vida por nós e nos fez ressuscitar com Ele, para que pudéssemos estar juntamente com Ele até o dia da sua volta. Esse é o agora. Mortos antes, vivos agora, e a era vindoura, que Paulo diz no texto, que é a era que vem, é o futuro. O que é que vai acontecer com sua igreja, conosco, com aqueles que foram chamados por Deus? Reinaremos com Ele eternamente. Viveremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a certeza da promessa que pode ser desfrutada já agora. Não é esperar para desfrutar lá, não. Já começamos a desfrutar. Porque à medida que você saiu da morte para a vida, você já começa a desfrutar da vida. E agora não da mesma vida. Agora de uma nova vida, como diz o apóstolo Paulo. E vamos reinar já a partir de agora, já acontecendo em sua plenitude, como se estivesse acontecendo na sua plenitude. Algo me chama a atenção nesse detalhe. Muitas vezes o crente parece que vive uma vida de tristeza mesmo, não é? Sobre lutas e batalhas, e nessas lutas e batalhas parece só a tristeza. O crente parece que só vive na derrota. Eu estou falando aqui de teologia da prosperidade, mas eu estou falando de uma tristeza espiritual que parece que Cristo não fez nada, e parece que ele não está vivo, parece que continua lá em trevas, sabe? A vida do crente não é um funeral. Tem gente que vive assim a vida toda. Deveria viver completamente diferente, mesmo diante das lutas, das dificuldades, mas deveria viver já como aquele que está desfrutando do que está acontecendo, do que acontecerá na plenitude, mas já acontecendo agora. Sabe aquela expressão que a gente quase não vê mais hoje em dia nos crentes? Quando o crente diz assim, Cristo me salvou. Parece que ele está fazendo assim. Cristo me salvou. Não é? Não é verdade? Não há mais alegria. Não há contentamento. Não há júbilo. Não há coração que aformoseie o rosto. Não é o que a Bíblia diz? Coração alegre. Aformoseie é um rosto de tristeza. Parece que veio de 10 funerais, um atrás do outro. Não é? Eu costumo dizer aqui no dia da ceia, irmãos, a ceia é um momento de alegria. Aí quando a gente vai começar a ceia, os irmãos já estão assim. Tristeza. Eu vou trocar de música, eu vou falar com ela para botar uma música mais, né? Trazer os hinos mais de alegria, vamos cantar, vamos, não é? Porque a gente bota aquela, né? Não é assim. A ceia que antecedeu a morte de Cristo, ela tinha um contexto, claro, daquele momento daquilo que o Senhor iria passar, daquilo que ele iria passar. Mas foi um momento de triunfo, não era de perda. Aquele momento não era de despedida, era de reencontro. O momento da ceia não era um momento de separação e de uma forma que não haveria mais um novo encontro. Era um momento de alegria, era um momento que estava mostrando ali por meio dos elementos do pão e do vinho, que era o partir do corpo e o sangue que representava o sacrifício de Cristo na cruz, mas esse sacrifício não era um sacrifício de derrota, era um sacrifício de vitória. Porque dos brados, das palavras que ele disse na cruz até entregar o seu espírito a Deus, foi dizer, está consumado. Não é está consumada a morte, está consumada a derrota, está consumado tudo perdido, está consumado, a gente não chegou lá. Ele tentou e consumou-se na cruz. Não. Foi consumada a obra da redenção, da justificação, da glorificação, da santificação, que é o agora ali na cruz, mas o ainda não na sua plenitude. Porque depois dali, ele ressuscitou. Depois dali, ele ressuscitou. E a alegria foi tão grande que muitos ficaram atordoados. Não creram, foram incrédulos
precisaram ver, não enxergaram, não ouviram quando ele andou com eles. Tanta coisa aconteceu porque estavam abismados, e olha que ele tinha avisado. Ele avisou que ressuscitaria. E mesmo assim, coração falho, mesmo redimidos, vejam como o nosso coração é, ainda assim ficaram incrédulos. Pedro precisou correr para ver, porque a notícia veio e peraí, não estou entendendo. Né? Tomé disse, não, eu só sou pegado no Senhor para ver se ele não é uma fumaça, se não é um fantasma, eu preciso tocar nele. E tantas outras coisas que aconteceram. Ele ressuscitou. Por isso a ceia é um momento de alegria. Ele é o primeiro momento de contrição, porque é o momento que nós sabemos que aquilo é um meio de graça e precisamos nos redimir diante de Deus. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que é pecador, mas depois é alegria, é contentamento por aquilo que Deus fez. Por isso, diante dessas aplicações aqui que nós ouvimos, nós podemos afirmar que o crente não tem motivo nenhum para viver uma vida completamente arrasada. Não é isso? Triste demais. Temos lutas? Temos. Pastor, eu choro nas lutas. Não só você, eu também choro. Dói, machuca, também nos esmaga. Não é fácil ouvir notícia ruim, problema em cima de problema. Tem hora que parece uma cascata de problema. Não é? Morre 1, 2, 3, 4 na família, tudo de uma vez. Ainda tem que chorar por um, já vem o outro embora. São tantas as coisas. Mas mesmo diante disso, a gente tem que se lembrar que o controle dessas coisas não estão nas nossas mãos, estão nas mãos de Deus. E Ele já nos fez superar todas essas coisas, porque Paulo diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Já prestaram atenção nessa palavra? Ele não diz nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Por isso, queridos, que éramos, que somos e que seremos da nossa vida agora no sentido sim. As palavras do pastor inglês John Newton, o autor de um livro chamado Maravilhosa Graça, diz assim: eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou quem eu quero ser, eu não sou o que espero ser, porém eu não sou mais o que eu costumava ser. É pela graça de Deus que eu sou isso. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, fazendo a oração final nesse momento de culto. Estaremos depois despedidos com a bênção apostólica e beneficiamento. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por falar no nosso coração, por nos alimentar com o pão da vida, com o pão do céu, o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas palavras de esperança, de convicção, de graça e de misericórdia. Por nos fazer lembrar que antes estávamos mortos, mas agora estamos vivos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Por uma semana que se passou, onde o Senhor nos concedeu o pão de cada dia na nossa mesa, o Senhor concedeu saúde, paz, graça, o Senhor nos concedeu ânimo, fortaleza, vigor. E nos momentos difíceis, nos quais nós também agradecemos pelos momentos difíceis e tempestades da nossa vida, porque é neles que nós aprendemos e adquirimos experiência, esperança, de sabermos que não somos destruídos por essas coisas, porque o Senhor está conosco. E assim como o salmista Davi disse que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma semana que agora se inicia. Que o Senhor continue sendo conosco, nos guardando, nos abençoando, nos livrando do mal e nos fazendo lembrar que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nos leva para casa em paz, em segurança, assim como nos trouxemos. Seja conosco, Senhor, para a glória do Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, há muitos enfermos na nossa igreja, há
restaure conforme a sua vontade. Que o Senhor fortaleça os teus servos que cuidam uns dos outros, que oram uns pelos outros para a glória de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Seja uma bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouso sobre nós, sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Nós queremos agradecer a Deus, nos alegrar com os irmãos, pela vinda de alguns visitantes que estão conosco. A senhora Dona Maria de Fátima, que está ali, sentada, juntamente com Eliane, é isso? Sua filha, e Iane, né? A pequena que está lá na sala das crianças. Então, nós dizemos para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês, pela visita. Deus os abençoe, nos guarde, que seja bênção ser vivido na vida de vocês. A igreja se alegra e as portas estão abertas sempre que quiserem estar aqui conosco. Deus os abençoe. Eu quero passar a irmã Isabel, por favor, irmã Isabel, pode vir. Dá um aviso, ela tem um aviso para dar à igreja. Para mim, no caso, tem um aviso sobre a igreja de um show que vai ter aniversário da UPH, né? Então ele vai trazer também essas informações. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estão todos alegres, digam amém. Amém. Porque depois de uma mensagem dessa é impossível sairmos da forma que entramos. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela renova todas as vezes que nós estamos ouvindo essa palavra. A minha presença aqui é um convite que eu quero fazer para a igreja. Não é propriamente um convite, porque a palavra de Deus, o Senhor Deus, ele diz no livro do profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma necessidade de estar buscando a Deus. A prova está na igreja. Bancos vazios necessitam de oração. Então nós temos uma oração aqui na segunda-feira, de manhã de 9 horas, e a porta está aberta para aqueles que necessitarem de vir buscar ao Senhor, sabendo que a necessidade não é só minha, mas é da liderança da igreja, é do corpo. E nós sabemos que crente, para permanecer inabalável, tem que estar em oração e na leitura da palavra. Quero também agradecer a Deus, porque eu investi na oração, na vida da minha filha e na vida do meu genro. Ela estava afastada, foi criada aqui na igreja, e ontem aconteceu o batismo dela, ela desceu as águas, e foi assim um investimento de oração que Deus colocou também, não somente no meu coração esse propósito, mas o projeto Ana é de orar pelos filhos, pela família. Na minha família teve um casal que estava separado, Deus uniu, e eu sei que assim como Deus fez na minha vida e na minha família, Ele também quer fazer na vida de cada um. E eu acredito que cada um de nós tem a necessidade de buscar a Deus em oração, porque nós não sabemos dos dias que estão por vir. Então, o Senhor nos chamou para servir a Ele, para dar louvor, para glorificar, para exaltar o nome dEle. E eu fiquei ali sorrindo quando o pastor estava falando a respeito
da ressurreição, nós só temos motivo de nos alegrarmos, porque antes no passado nós estávamos mortos e hoje o Senhor nos resgatou e estamos aqui agradecidos